Olá, meus amigos concurseiros, sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Para você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado do Pará, de soldado e de oficial, estamos aqui hoje para falar de uma matéria extremamente importante para o teu concurso, Estatuto dos Militares. Vamos observar? Bem, então, a nossa disciplina com vocês será Legislação Institucional Polícia Militar do Pará. Eu sou o professor Emerson Castro, fui tenente do Exército durante 6 anos, sou policial rodoviário federal há 7 anos, então isso aí me credencia estar aqui hoje com vocês para falar dessa legislação institucional da Polícia Militar do Estado do Pará. Vamos observar então, o Estatuto dos Militares da Polícia Militar do Pará é a Lei número 5.251 de 85. Fazendo um paralelo com o direito, com a nossa legislação do direito, o Estatuto dos Militares seria como se fosse a Constituição da República. Tá? Então nele vai estar o que rege todo o dia a dia dos policiais militares. Mas não vamos entrar em punições dentro do Estatuto dos Militares. Não vamos entrar em medidas administrativas, punições, nada disso. Aqui é somente o que pode e o que não pode. Basicamente é o norte todo do policial militar. Seja o soldado, seja o oficial. O que é o soldado e o que é o oficial a gente vai ver com o passar das aulas, inclusive na aula de hoje nós já iremos comentar. Vamos em frente então. Lei 5.251 de 85. Vamos começar aí pelo título 1, a generalidade, o capítulo 1 das disposições preliminares. Então vejam, olha só. O artigo 1º, o presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Pará. Foi o que eu te falei. Basicamente, ele vai te dar o norte de tudo que pode e que não pode. Só não vamos entrar na questão de punições, etc. Isso aí é uma outra situação, já dentro do Código de Ética e Código de Disciplina, Regulamento Disciplinar dos Policiais Militares do Pará, tá certo? No artigo 2º, ele fala, a Polícia Militar do Pará. Então a gente vai, em alguns artigos, abreviar, tentar fazer de uma forma que fique mais agradável para você nos assistir e compreender. E nem todos os artigos também serão falados por nós, porque alguns não acrescentam em nada para o seu conteúdo. Tudo que nós falarmos aqui, você pode ter certeza que é extremamente importante, tá certo? Um artigo ou outro aqui e ali, nós vamos pular, tá certo? Para evitar perda de tempo. São coisas menos importantes. Então, a Polícia Militar do Pará, ela é considerada uma força auxiliar, reserva do Exército. Então, o que quer dizer isso? Força auxiliar, reserva do Exército. Quer dizer mais ou menos o seguinte, que o Exército, se por um acaso ele estiver em combate e precisar da ajuda, a força auxiliar e reserva dele funciona como as polícias como um todo. No caso aqui, falando da Polícia Militar do Pará, é considerada força auxiliar, reserva do Exército. Então, se o Exército está em combate e começa a dar muito problema na linha de frente no Exército, então ele vai buscando a sua reserva. Dentro do próprio Exército, tem, dentro de um combate, a sua reserva. Fora a reserva do próprio Exército, nós teremos a Polícia Militar do Pará bem lá atrás. Então deu muito problema, problemas demais, aí a gente chama a Polícia Militar, ok? É uma instituição permanente, quer dizer então que não pode ficar mudando, não pode ficar criando e tirando, criando e excluindo o órgão, não. É uma instituição permanente, ou seja, o Estado do Pará tem que ter a Polícia Militar. Organizada com base na hierarquia e disciplina. Mais à frente vamos falar bastante de hierarquia e disciplina. Mas de antemão eu queria que você gravasse o seguinte, que hierarquia e disciplina são pilares, é a base de tudo. Qualquer instituição militar é baseada na hierarquia e disciplina. Exército, polícias militares, qualquer forças armadas é baseada em hierarquia e disciplina.
Falaremos mais a fundo disso aqui mais à frente, na aula de hoje ainda. Manutenção da ordem pública e segurança interna do Estado. Então, a Polícia Militar do Pará, ela é responsável por isso aqui também, ó. Manutenção da ordem pública e segurança interna do Estado. Então, quando ele fala em manutenção da ordem pública, é tentar trabalhar para que mantenhamos o Estado do Pará em uma situação de normalidade. Todo momento que sairmos dessa situação de normalidade, com assaltos, roubos ou qualquer outra situação de violência, a Polícia Militar vai e intervém, ok? Vincula-se operacionalmente à SEGUP, é a Secretaria de Estado de Segurança Pública no Pará. Então, operacionalmente a Polícia Militar se vincula à SEGUP. Então, a SEGUP pode sim determinar, estipular diretrizes operacionais. Tira uma viatura daqui e coloca em tal lugar, porque a SEGUP é quem concatena todos os dados estatísticos, por exemplo, de roubo, sequestros, assaltos à mão armada e por aí vai. Então a SEGUP acaba dando um norte também para a Polícia Militar do Pará se preparar de forma operacional, tá certo? Subordina-se administrativamente ao governador do estado. Então o governador do estado, ele está hierarquicamente acima, né, da Polícia Militar do Pará, porque a Polícia Militar se subordina administrativamente. Ou seja, algumas vezes o comandante-geral da Polícia Militar, por exemplo, pode ter ideia de cometer um ato, de resolver tal situação, e ele sim assinando o documento. Algumas situações ele não pode, porque subordina-se administrativamente ao governador do estado, ok? Vamos em frente então. Passando adiante, chegamos aí no artigo 3º. Os integrantes da PM, então a gente vai abreviar sempre como PM, tá? Polícia Militar, Policial Militar, sempre como PM para facilitar o nosso estudo aqui na nossa videoaula. Os integrantes da PM, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de atividades. Categoria especial de servidores públicos estaduais, sendo denominados policiais militares. Então veja, observe, em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais. Então, os policiais militares correspondem a uma categoria especial de servidores públicos estaduais. Seguindo em frente, esses policiais militares, eles podem se dividir no inciso 1 na ativa, tá certo? E depois nós vamos ver o pessoal da inatividade. Resumindo essa história da ativa para a inatividade. Quando você diz que um policial militar ele está na ativa, é porque ele está desempenhando uma atividade policial, E quando ele está na inatividade, ele não está desempenhando nenhuma atividade policial. Essa atividade policial pode ser operacional, pode ser administrativa, muitas das vezes pode até mesmo não ser fardado como atividade de inteligência, mas exerce uma atividade policial. Esse é o pessoal da ativa, e os da inatividade é que não exercem. E aqui ele elenca nas letrinhas quais são os policiais que estão na ativa. Os policiais militares de carreira, ou seja, passou no concurso, se tornou um policial militar de carreira. Os incluídos na PM voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir. De repente, em alguma situação, a Polícia Militar pode obrigar, por exemplo, certas pessoas a servirem em uma situação de emergência, como, por exemplo, simplesmente está faltando médicos no estado do Pará, dentro da Polícia Militar, por exemplo. Então, se obriga a determinada quantidade de médicos a servir. Nesse momento, eles vão estar exercendo uma atividade policial, portanto, serão policiais militares da ativa. Os componentes da reserva remunerada. Mas, Emerson, o que é essa tal de reserva remunerada? Reserva remunerada é o pessoal que já trabalhou,
cumpriu um determinado tempo de serviço e pediu para sair da polícia, se aposentou voluntariamente, ou aqueles que se aposentaram de forma integral, por exemplo, cumpriram todo o tempo de serviço e vão para a reserva, continuam recebendo o seu dinheiro. É o que nós chamamos no meio civil de aposentadoria. Então a reserva é nada mais, nada menos do que no meio civil a aposentadoria. Os componentes da reserva, ou seja, o pessoal aposentado, quando convocados para o serviço ativo. Se eles forem convocados para exercer o serviço ativo, obviamente eles vão desempenhar atividades policiais. Portanto, estarão na ativa. Por isso que eu disse, quem é na ativa, quem são os PMs da ativa? São aqueles que desempenham alguma atividade policial, seja administrativa ou operacional. Os alunos de órgão de formação de policiais militares da ativa, exemplo, o pessoal que vai fazer o curso de formação de soldados, curso de formação de sargentos, curso de formação de oficiais. Esse pessoal frequenta órgão de formação, são alunos antes de se formarem. Esses alunos também são policiais da ativa, tá certo? Vamos em frente. E o pessoal da inatividade? O pessoal da inatividade, eu já falei, são aqueles que não exercem atividades policiais. Na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado. Percebem, mesma ideia de recebem remuneração do Estado. Estando sujeitos ainda à prestação de serviços na atividade mediante convocação. Então vejam, pessoal da reserva remunerada, ou seja, os aposentados por alguma maneira, podem sim ainda prestar serviços na atividade, só que somente mediante convocação, tá certo? Letra B, os reformados. Emerson, quem são os reformados? São aqueles que por algum motivo psicológico, ou uma doença grave, ou um acidente ou um incidente, deixaram de poder trabalhar dentro da atividade policial. Alguém com um problema psicológico, alguém com uma doença muito grave, ou até mesmo está em combate, tomou um tiro, afetou algum movimento mais grave. Essa pessoa ela vai ser reformado. É como se fosse o aposentado por invalidez. Então, reserva, aposentadoria normal, reforma, aposentadoria por invalidez, como a gente conhece no meio civil. Quando os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Estado. Então, veja, o pessoal que é reformado, eles estão dispensados definitivamente. Então, se na prova perguntar, os policiais militares da reserva remunerada podem exercer serviços de atividade? Sim, mediante convocação. Mas, se a pergunta mudar, os reformados podem exercer serviços de atividade? A resposta é não, porque eles estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, certo? Parágrafo 2º. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço, PM, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Vitaliciedade assegurada ou presumida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o policial militar de carreira, ele só perde o cargo dele se ele quiser. O cargo dele é assegurado para sempre. Só perde o cargo se ele quiser. Eu, Tenente Emerson, não quero mais trabalhar na Polícia Militar. Aí sim. Mas Emerson, e em casos de cometimento de um crime, de uma situação muito grave? Isso aí sim
é uma das exceções a essa regra aqui, mas a vitaliciedade é assegurada. Qual o objetivo disso? Imaginemos na prática, um superior está com problemas com o subordinado, muitas das vezes até pessoais, e aí ele pega e olha para o subordinado e diz: a partir de agora, soldado, você perdeu seu cargo, você não precisa mais vir, a partir de amanhã você não é mais soldado da Polícia Militar do Pará. Isso não pode acontecer por conta da vitaliciedade assegurada ou presumida. Só se o soldado, só se o policial de carreira quiser sair do cargo ou executar um cometimento de um crime ou uma transgressão muito grave que enseje na perda do cargo. Beleza? Isso é ponto para uma outra aula, quando formos falar de código de ética, regulamento disciplinar. Tá certo? Vamos em frente. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Só está definindo aí o que é a carreira. A carreira de PM é privativa do pessoal da ativa. Claro, carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com um ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Normalmente, esse ingresso na Polícia Militar é feito mediante concurso público, respeitando a Constituição Federal. É privativo de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar, bem como de oficial das Forças Armadas. O Estatuto dos Militares, a grande maioria, acaba seguindo as ideias do Estatuto do Exército também. Até porque você viu que a Polícia Militar do Pará é força auxiliar e reserva do Ecobravo. Ecobravo a gente chama no meio militar Exército Brasileiro, ok? Então, brasileiro nato. Somente brasileiro nato pode ser oficial da Polícia Militar. O naturalizado não pode. O estrangeiro, muito menos. Somente o brasileiro nato. Os policiais militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo em caráter transitória por proposta do comandante-geral, mas o ato é do governador do estado. Então imaginem lá, vamos imaginar que eu sou um capitão e estou precisando de um sargento que está na inatividade, que foi para a reserva. Aquele sargento, eu sei que ele consegue desenvolver uma missão, desenvolver uma tarefa que está pendente no meu quartel e que ninguém está conseguindo resolver. Mas eu sei que aquele sargento consegue, tá certo? Eu chego no meu comandante, no meu superior hierárquico e solicito que ele chame novamente o sargento. Só que ele vai levar para o comandante-geral da polícia. O comandante-geral não tem o poder de assinar um documento para fazer com que esse policial volte para o serviço ativo. Ele leva para o governador do estado e o governador do estado é quem faz o ato, ou seja, é ele que dá a assinatura e faz com que publique em Diário Oficial, tá certo? No artigo 7º, você que está com o material, você vai observar que ele, na verdade, vai falar dos sinônimos. Na ativa é a mesma coisa do que da ativa, por isso que eu coloquei o sinal de igual. Em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade policial militar. Então, no artigo 7º, ele se preocupou em deixar bem claro que qualquer uma dessas expressões tem a ver com atividade policial, serviço ativo, desempenho de atividades do exercício da função. Artigo 9º. O disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos PMs reformados e aos da reserva remunerada. Então, veja, nesse estatuto nós vamos ter situações
a grande maioria para os policiais da ativa, mas teremos também diversos artigos, incisos, parágrafos e alíneas que tem a ver com os policiais reformados e o da reserva remunerada. Os que forem citados tem a ver com eles, é isso que ele quer dizer com no que couber. Nem tudo tem a ver com os reformados e com o da reserva remunerada, principalmente aquelas situações que falam de atividade policial, tá? Atividade policial só é exercida por policiais que estão na ativa. Mas o que não for isso, vai ter a ver com o pessoal da reserva e da reforma. Esse pessoal vai ser citado e você vai ver, tá certo? Vamos em frente. Agora a gente vai passar para o capítulo 3, um capítulo que eu julgo muito importante. É o da hierarquia policial militar e da disciplina. Falei para você mais cedo, nessa videoaula aqui, a base institucional de uma polícia militar é a hierarquia e a disciplina. Nós dizemos que são os dois pilares de uma instituição militar, hierarquia e disciplina. Pilares porque quando acaba um deles, desmonta a instituição militar. Portanto, se são os dois pilares, eu considero que aqui nós temos um assunto extremamente importante. Esse é um assunto que com certeza vai pintar na sua prova. Não esqueça disso. Hierarquia policial militar e disciplina. Prova, assunto de prova. Vamos ver? 13. A hierarquia e a disciplina são a base. Mais uma vez. Hierarquia, disciplina, base institucional da polícia militar. Crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Emerson, e o que é esse tal grau hierárquico? A polícia militar, ela tem uma hierarquia, onde você começa com o soldado e vai até o coronel. É uma escala hierárquica. Quanto maior o grau hierárquico, maior a autoridade e também a responsabilidade, tá certo? Isso a gente vai ver os círculos hierárquicos ainda hoje, nessa videoaula. Parágrafo 1º. A polícia militar, a hierarquia policial militar, é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da polícia militar, por postos ou graduações. Então, a hierarquia nada mais é do que a ordenação dos postos ou graduações. Emerson, o que seria posto? O que seria graduação? Você vai ver mais à frente. Posto é o grau hierárquico do oficial. Graduação é o grau hierárquico das praças. E quem são as praças? As praças são todas aquelas pessoas que não são oficiais, tá certo? Nós vamos verificar quem são os oficiais logo logo. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação faz-se pela antiguidade. Daí que vem uma frase que fala: antiguidade é posto. Ou seja, nós temos dois policiais que estão dentro de um mesmo posto. Aquele que vai ter precedência hierárquica, a regra geral é aquele que tem mais tempo no posto. Essa é a regra geral. Vamos ver agora alguns pormenores. Bem, parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo PM e coordena o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, a disciplina, observância, acatamento integral da legislação. Hierarquia são os níveis hierárquicos, a sequência, a escala que vai desde soldado até coronel. Disciplina é a obediência, é o acatamento das normas, das ordens e das
situações que vão surgindo dentro de um quartel. Acatamento integral. Integral, não é às vezes, é integral da legislação. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Disciplina, respeito à hierarquia deve ser mantido em todas. Mas, Emerson, então eu estou jogando futebol com um superior hierárquico meu. Eu posso desrespeitá-lo, porque lá é uma atividade extrapolicial. Não existe isso. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, seja dentro do quartel, em uma atividade extremamente policial, como fora do quartel ou dentro de quartel, em uma atividade não extremamente policial, como um simples jogo de futebol, de voleibol, algo do tipo, certo? Artigo 14. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais, mesma categoria, e têm a finalidade de desenvolver espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Então, círculo hierárquico é como se fosse um ambiente, uma espécie de comunidade entre pessoas do mesmo grupo. Oficiais vão ter os círculos deles, as praças vão ter o círculo deles também, tá certo? Os círculos e a escala hierárquica na PM são fixados nos parágrafos e quadros seguintes. Veremos. Posto é a graduação do oficial, conferido por ato do governador do estado, ou seja, o oficial, o grau dele, que é o posto, é conferido por ato do governador do estado. É o governador do estado que assina e faz a publicação da nomeação do oficial. Oficial, vocês vão ver logo mais, é a partir do posto de segundo tenente. Segundo tenente é o primeiro posto de oficial e vai até coronel na Polícia Militar, o último posto de policial. Para quem foi militar das Forças Armadas, por exemplo, no Exército, o posto mais alto é o general de Exército, mas na Polícia Militar não vai até general, somente até coronel. E confirmado em carta patente. Carta patente é uma espécie de apostila, onde vai ficar uma folha com a situação lá e descrita. Foi promovido ao posto de segundo tenente no dia tal, carimbo e assinatura de um comandante, tá certo? Promoção a primeiro tenente, capitão, major e por aí vai ficar registrado nessa carta patente, que é uma espécie de apostila. Graduação é o grau hierárquico da praça, então é no feminino mesmo, da praça, conferido pelo comandante geral. Veja, o posto que é para o oficial é conferido por ato do governador do estado, confirmado em carta patente. Já a graduação é o grau da praça, são subtenentes, sargentos, soldados, cabos, etc. E o ato de quem é? Do comandante geral da Polícia Militar, que é uma função desenvolvida por alguém que tem o cargo de coronel. Os aspirantes a oficial, PM, e alunos da escola de formação são denominados praças especiais. Então veja, aspirantes a oficial e alunos são denominados praças especiais. O aluno, por exemplo, que vai fazer o concurso, o candidato que vai fazer o concurso para oficial, ele vai passar no concurso, porque ele está estudando aqui na loja do concurseiro conosco, ele vai passar e ele vai fazer um curso de formação, no qual ele vai ser preparado para ser um oficial. Durante o curso de formação, ele é denominado aluno, tá certo? Aluno. Após ele sair do curso, ele vai ser promovido a aspirante a oficial. Ele ainda não é oficial, ele é apenas um aspirante. Depois disso é que ele vai se tornar um oficial. Enquanto ele for aluno, enquanto ele for aspirante, ele vai ser denominado de praça especial, tá certo?
Passando adiante, no parágrafo 4º, ele fala: os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de oficiais e praças são fixados separadamente. Parágrafo 5º. Sempre que o PM da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Então, veja, o policial militar que estiver na reserva ou reformado, ele não pode, Ele não pode dizer: eu sou o sargento PM A, eu sou o tenente João, eu sou o capitão fulano. Ele tem que dizer, se for da reserva: eu sou o capitão da reserva João, eu sou o tenente reformado Pedro, eu sou a tenente reformada Márcia, eu sou a capitã da reserva Maria, tá certo? Então tem que fazer uso dessa denominação, reserva ou reforma, tá certo?